Dê zoom para sempre. Continue indo cada vez menor, menor e menor, até descobrir o que exatamente a realidade pode ter. Um limite rígido. Um ponto em que o próprio espaço simplesmente deixa de fazer sentido e onde o universo traça a linha final. E por que os físicos acham que talvez estivéssemos completamente errados sobre o que acontece lá? Os limites físicos do zoom revelam por que os físicos agora acreditam que a famosa escala de Planck talvez não seja o limite absoluto que imaginávamos. Nós ampliamos além dos quarks, até chegar à borda absoluta da realidade. Uma distância tão pequena que desafia os limites da própria física. Primeira parada: seus olhos. Você consegue ver objetos com cerca de 0,2 milímetros, aproximadamente a largura de 2 fios de cabelo humanos. Nada mal. Mas você não consegue enxergar nada menor do que isso, não importa o quão perfeitas sejam suas lentes. A luz visível tem comprimentos de onda entre 400 e 700 nanômetros. É como tentar medir uma bolinha de gude usando ondas do tamanho de bolas de praia. Isso é chamado de critério de Rayleigh. Com microscópios, você consegue ver bactérias, claro. Mas vírus? Pequenos demais. Os cientistas foram muito além usando microscópios avançados, alcançando uma resolução de cerca de 0,44 angstrom, ou 0,044 nanômetros. Mas mesmo aí encontramos limites, pequenas imperfeições nas lentes, ruído eletromagnético e efeitos fundamentais da física quântica. Quanto mais de perto olhamos, mais nos aproximamos do comprimento de onda extremamente pequeno dos elétrons. Bem-vindo ao princípio da incerteza de Heisenberg. Werner Heisenberg publicou essa ideia em 1927 e ela mudou a física para sempre. Não é possível conhecer ao mesmo tempo, com precisão perfeita, a posição e o momento de uma partícula. Essa regra está embutida na forma como o mundo quântico funciona. Imagine usar um fóton para observar um elétron. Agora você sabe onde o elétron estava, mas mudou para onde ele está indo. Mesmo assim, os cientistas encontraram maneiras engenhosas de contornar parte dessas limitações. Eles usam uma técnica chamada compressão quântica, que move a incerteza para partes da medição que importam menos. Essa ideia está ajudando a criar sensores quânticos capazes de detectar sinais extremamente fracos, desde ondas gravitacionais até pequenas mudanças em campos magnéticos dentro de tecidos vivos. Mas isso nos leva a um limite ainda mais profundo, aquele que está no fundo da realidade. O comprimento de Planck, cerca de 1,6×10⁵ metros. Essa é a escala onde nossas duas melhores teorias, mecânica quântica e relatividade geral, deixam de funcionar juntas. Durante muito tempo, os físicos pensaram que esse poderia ser o limite final, mas pesquisas recentes sugerem que o comprimento de Planck talvez não seja um limite absoluto. Teorias como a teoria das cordas e a gravidade quântica em loop tentam descrever o que acontece nessa escala. Se fosse possível dar zoom além do comprimento de Planck, talvez o espaço se tornasse pixelado. Talvez dimensões extras apareçam. Ou talvez a própria pergunta deixe de fazer sentido, como perguntar o que existe ao norte do Polo Norte. O grande problema é a energia. Para investigar distâncias menores, é preciso usar energias cada vez maiores. O grande colisor de hadrons alcança cerca de 14 trilhões de elétron-volts, concentrando enormes quantidades de energia em partículas minúsculas. Mesmo nossos microscópios mais avançados conseguem ver apenas até cerca de meio angstrom, muito acima da escala de Planck. E isso significa que o comprimento de Planck é onde nossas teorias atuais param de dar respostas confiáveis. Mas abaixo disso, pode haver estrutura ainda mais profunda. Ou o próprio espaço pode ser formado por pequenos blocos discretos, como pixels. O universo pode ter um fundo, ou talvez não tenha.